Vamos reviver o naufrágio do Baton Mouche na noite de Réveillon de 1988 para 1989, que aconteceu no Rio de Janeiro. 55 pessoas morreram nessa tragédia que não pode ser esquecida. Infelizmente, nós vamos ter que priorizar quem está com vida. Uma coisa eu te garanto, não foi um acidente, foi crime. Essa tragédia escancarou a negligência, a imprudência, a corrupção e a falta de fiscalização nas embarcações no Brasil. A expectativa de passar o Réveillon em pleno mar se transformou em tragédia com o naufrágio do Baton Mouche 4. Entre as vítimas estava a atriz da Globo, Yara Amaral, cujo falecimento comoveu o país. Você vai descobrir porque a corrupção foi uma das causas de dezenas e dezenas de pessoas que apenas queriam curtir a passagem de ano em alto mar, na cidade maravilhosa. Você vai conhecer toda a história desse naufrágio absurdo, mas vai entender também o naufrágio da justiça brasileira e que perdura até hoje em águas profundas e turvas. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro de um navio que transportava passageiros de forma excessiva e totalmente irregular no Réveillon. O Réveillon de 1989 era para ser especialíssimo. Os fogos na praia de Copacabana anunciavam a chegada do Ano Novo. Quem escolheu passar a noite no mar não tinha ideia do perigo que estava por vir. Muita gente resolveu gastar um bom dinheiro para ter imagem privilegiada da queima de fogos lá de Copacabana. Só para você ter uma noção, o ingresso para o passeio no Baton Mouche naquela noite custava 150 mil cruzados, que transformado para o dinheiro de hoje era mais ou menos R$ 2.737. Eles embarcaram na Baía de Guanabara para a morte. Quando o barco foi construído na década de 70, a lotação era de somente 20 pessoas, vai vendo. Com uma série de reformas, sendo algumas irregulares e proibidas, o número de passageiros saltou inicialmente de 20 para 62 passageiros. A viagem, no dia 31 de dezembro de 1988, começou à noite, na embarcação Baton Mouche 4. Era em direção à praia de Copacabana, onde os 150 passageiros assistiriam à queima de fogos de artifício daquele Réveillon. Todos estavam animados e bem arrumados para uma comemoração no Réveillon especial em alto mar e com uma visão esplêndida da orla de Copacabana e os seus fogos de artifícios maravilhosos. Gente, era muita animação, muita bebida e fartura de comida. 150 pessoas comemoravam o Réveillon a bordo do barco Baton Mouche 4, sem saber do perigo que iria acontecer. Você consegue imaginar tanta gente dentro dessa pequena embarcação? Naquela noite, o mar estava muito agitado, revolto e intranquilo. As águas não estavam no clima de festa do Réveillon. Nas areias da praia, o público estava em segurança, olhando a exuberância dos fogos, mas ninguém poderia imaginar naquela virada de ano que uma tragédia absurda estava acontecendo na escuridão do alto mar lá de Copacabana. Mas em dado momento, exatamente às 23 horas e 50 minutos, surge uma onda mais forte nas águas de Copacabana. Essa onda tinha aproximadamente 1,5 metro de altura. O que ninguém poderia imaginar aconteceu naquela passagem de ano, que deveria ser festiva, mas terminou numa verdadeira tragédia. O barco virou repentinamente antes da chegada do ano de 1989 e o barco virou entre a ilha de Cotanduba e o Morro da Urca. De casco chato, o Baton Mouche era mais adequado a águas tranquilas. O barco não aguentou o excesso de peso. Enquanto dezenas de pessoas se afogavam, o público na orla se divertia e pedia bons fluidos para o ano novo que acabava de chegar. A festa para os endinheirados no Hotel Copacabana Palace estava a todo vapor.
E é claro que teve gente que fez oferendas nas águas de Copacabana sem saber que muita gente estava morrendo afogada naquele exato momento. A embarcação virou próximo à Praia do Forte, atrás do Pão de Açúcar, que tradicionalmente todos sabem que o mar é perigoso. O socorro às vítimas do Batomushi 4 demorou para chegar. As buscas começaram logo ao clarear do dia 1º do ano de 89. Equipes de mergulhadores e helicópteros começaram a trabalhar intensamente nas buscas dos tripulantes e passageiros do Batomushi 4. As lanchas da Marinha, por volta de mais ou menos 13 horas, trouxeram os primeiros corpos. Eram 6 passageiros que morreram nas águas cariocas. 2 homens, 3 mulheres e uma criancinha. Famílias agonizando, esperando notícias dos seus entes queridos, entravam em total desespero ao saberem dos falecimentos. A atriz da Globo, Yara Amaral, foi uma das vítimas fatais dessa tragédia. Aos 52 anos de idade e no auge da sua carreira de atriz, Yara Amaral não sabia nadar e sempre teve medo do mar, mas decidiu participar do passeio a convite de uma amiga. O último trabalho de Yara Amaral na televisão foi na novela Fera Radical na Globo. A sobrinha dela contou que a causa da morte de Yara Amaral não foi afogamento, não. Ela disse, abre aspas, quando ela foi ao banheiro e viu a água subindo no vaso sanitário, ela sofreu um ataque cardíaco. No Yacht Clube do Rio, começou a juntar parentes das pessoas que estavam na embarcação, esperando informações daqueles que morreram e também dos que sobreviveram. Os corpos começaram a chegar em terra e entre eles estava o corpo da atriz Yara Amaral, que fazia naquela época muito sucesso em novelas na Globo. Yara Amaral nasceu em São Paulo e começou a carreira fazendo teatro amador. Ela ganhou por 5 vezes o prêmio Molière, o mais importante no Brasil. O último trabalho dela foi em 88 na novela Fera Radical. Pela manhã do dia 1º de janeiro de 89, na área onde o barco virou, as equipes do grupamento aéreo e também mergulhadores começam as buscas pelas vítimas. Do alto, dava para ver cadeiras, pedaços de madeira do barco naufragado e uma grande mancha de óleo diesel da embarcação Batomushi 4. O trabalho de resgate era por demais difícil, pois a embarcação estava a mais ou menos 27 metros de profundidade. As lanchas da Marinha retornavam à costa trazendo muitos corpos encontrados. Famílias inteiras que estavam no navio foram dizimadas. O trabalho dos mergulhadores foi enorme para tirar os corpos que estavam presos dentro do navio embaixo lá do mar. Você está vendo imagens da época desse trabalho difícil do Corpo de Bombeiros Carioca. Veja agora imagens do Barco da Morte. Pintado de branco, dá para ver os bombeiros entrando na embarcação em busca de vítimas. Os socorristas chegaram na cabine de comando do Batomushi 4, mas nenhum corpo estava naquele espaço. A condição de visibilidade era diminuta, pois as águas eram um tanto turva. O barco estava no fundo da Baía de Guanabara. Nesse ponto dá para ver o nome do navio da morte e também o número de sua inscrição na Marinha. O barco, que era para estar flutuando nas águas cariocas, agora estava afundado, deixando um rastro de 55 mortes. As famílias sobreviventes se abraçavam e se emocionavam com a chegada de cada parente das águas. Mas muitas famílias choravam e se desesperavam com a notícia do afogamento do ente querido. Famílias aguardavam na marina pelos sobreviventes. Para muitos, era o fim de uma espera angustiante. Depois de todas as vítimas retiradas da embarcação, começou a operação de içamento do barco afundado.
O mar estava calmo e com boa visibilidade, e aos poucos o barco da morte sobe à superfície, pois precisava ser periciado pelas autoridades competentes. O trabalho foi rápido e durou cerca de 40 minutos para a embarcação voltar à superfície. Veja o estado que o barco velho se encontrava após dias submerso. Na parte superior do navio, dá para você perceber que as barras de proteção estavam danificadas. Temos outras imagens do barco da morte já na superfície. A empresa Batomushi Rio Turismo e a empresa Itatiaia Turismo, que organizou esse passeio na noite de Réveillon, foram investigadas. Com a retirada de toda a água da embarcação, começou aí o trabalho de retirar as partes móveis e até pertences dos tripulantes e viajantes. A verdade é que o navio estava superlotado e por isso com peso excessivo. Tinha muito mais gente que o permitido. Eu sei que você, que está me assistindo agora, quer saber qual foi o motivo desse naufrágio. Vou te explicar. O que eu posso te dizer é que era mais uma tragédia anunciada no nosso país, que é campeão disso. O Batomushi 4 não foi construído para navegar em mar aberto e, para piorar, estava com lotação bem acima da capacidade permitida pelas autoridades. Outro detalhe tenebroso: não tinha boia salva-vidas para todos os passageiros. Mas veja agora o que a minha equipe de produção descobriu e que consta no inquérito policial que investigou a tragédia do navio da morte. O Batomushi 4 tinha saído do restaurante Sol e Mar, que fica na Enseada do Botafogo, e foi logo interceptado pela Capitania dos Portos. Vai vendo, presta atenção no que eu vou te contar agora. Os passageiros foram contados e logo depois o barco seguiu viagem, contornando o Pão de Açúcar, rumo à praia de Copacabana. O sobrevivente Otávio Paulino contou o que presenciou quando o navio foi interceptado pela guarda costeira. Nós notamos depois que a Capitania dos Portos chegou novamente, entraram os oficiais e subiram e ficaram atrás de mim. Eles comentavam alguma coisa que eu não percebi. Tá, mas eu senti que tinha alguma coisa errada. O barco foi parado pela fiscalização, mas foi liberado após 20 minutos. Mas que fiscalização é essa em alto mar que dura poucos minutos? Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a investigação apurou, sabe o quê? Corrupção. Veja o testemunho de um dos passageiros. Intercedeu o barco durante a... Ela interrompeu o passeio? Interrompeu o passeio, ainda dentro da baía. O barco já dava sinais de adernar frequentemente para um dos lados. E a capitania interrompeu e o barco foi obrigado a voltar ao cais. Alguns guardas entraram no barco, fizeram uma contagem, houve uma orientação dos responsáveis que estavam no cais para que ninguém saísse do barco. A capitania então fez uma vistoria e o barco foi liberado para prosseguir viagem. Sobrevivente estava revoltada com aquela tragédia em pleno Réveillon. 50 pessoas no Batomushi. A capacidade do Batomushi eu não sei qual é. O paulista Plínio Donaldi, que perdeu a esposa no naufrágio, conta o que vivenciou na hora do desespero lá dentro do Batomushi 4. Consegui pegar um salva-vida quando o barco começou a afundar a última ponta do barco, que os salva-vidas saíram da parte de baixo, que já estava submersa, e que eu consegui pegar. E uma moça morreu do meu lado, porque eu não consegui arrancar um salva-vida que estava preso a uma corda, estava amarrado o salva-vida, eu nunca vi isso. Ele queria justiça. Processar aqueles que são os verdadeiros responsáveis por esta, eu digo, assassinato. Assassinaram mais de 60, 80 pessoas. Esses criminosos têm que ir para a cadeia. Para a cadeia. E eu vou lutar por isso até o fim da minha vida. Você reparou que, além de faltar coletes salva-vidas, pois o número de passageiros era bem maior que a capacidade permitida, os coletes que tinham estavam amarrados e, assim, muita gente morreu por esse erro absurdo. O navio estava com a maioria dos passageiros na parte de cima, já comemorando a passagem de ano,
quando, em dado momento, devido a fortes ondas, começou a balançar muito e, em dado momento, virou para a direita. O comandante do Batomushi, o mestre Arraes Camilo da Costa, ele tinha 51 anos de idade e ele tinha 25 anos de profissão. Ele trabalhava nessa embarcação há 3 anos. A irmã do comandante chegou a dizer que ele falava dos problemas que tinha o Batomushi 4. Eu falava que o barco estava péssimo. Cada dia apresentava um sintomazinho diferente e que ele não ia ficar muito tempo naquele barco porque ele estava prevendo qualquer hora aquele barco sofreu O mestre Arraes Camilo da Costa faleceu no naufrágio no navio que ele estava conduzindo. O governador na época prometeu rígida apuração. E eu, pessoalmente, como governador e como cidadão, que a culpa no naufrágio, o Batomushi naufragou cheio de evidências, essas evidências serão apuradas rigorosamente e os criminosos serão punidos. Mas o brasileiro já está acostumado que promessa de político não se deve levar muito a sério. Kátia Rangel Elisandra foi uma das sobreviventes. Após se salvar, ela foi embora do Brasil e foi morar em Nova York. Mas Kátia acabou entregando uma carta que escreveu de próprio punho no consulado brasileiro lá nos Estados Unidos, dizendo que viu corrupção na liberação do Batomushi na noite do Ano Novo. Kátia estava no navio junto com o empresário americano Robert Freeman, que também denunciou suborno no barco superlotado. A Kátia identificou por foto um sargento da Marinha que teria participado da corrupção. Sim, eu reconheço esse aqui. O homem reconhecido na foto é o sargento Antônio Braga Vasconcelos. Nós olhamos no jornal, é a mesma foto até do jornal, essa foto. Ele olhou e disse, Kátia, esse é aquele cara, aquele homem que recebeu, que estava contando as pessoas no barco, lembra? Eu disse, esse aqui, era aquele que nós vimos recebendo dinheiro? Eu disse, sim, é aquele homem. Olha, se você quer ser policial, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já foram aprovados nos concursos para várias carreiras policiais. E olha, além dos cursos preparatórios para você passar em concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e também o famoso EJA, para quem está precisando concluir rapidamente os seus estudos. Então, para você realizar o seu sonho profissional, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. O americano Peter Freeman reconheceu ainda o empresário Francisco Garcia Rivera, proprietário da Itatiaia Turismo, que foi ele que organizou esse passeio de barco e que teria dado dinheiro aos membros da Marinha que foram fiscalizar o Batomushi 4. Vai vendo, o laudo pericial do Batomushi apontou que o barco estava em condições precárias para a navegação e tinha, é claro, excesso de passageiros. Aqui, a Capitania dos Portos contou 149 pessoas no barco, sendo que 55 morreram nas águas. Técnicos da Marinha e engenheiros navais vistoriaram cada parte da embarcação para identificar as causas que levaram o navio a afundar. O primeiro distrito naval concluiu que o Batomushi tinha condições precárias de estabilidade e o excesso de passageiros fizeram, sim, que o barco virasse para a direita devido às ondas fortes naquela fatídica noite de Réveillon. Esse navio, em condições normais de navegação, poderia levar somente 80 pessoas. Na noite de Réveillon, onde o mar estava revolto, a previsão seria de no máximo 62 passageiros, mas tinha 149, ou seja, bem mais que o dobro do permitido. Mas o barco tinha mais problemas ainda. Estava em mau estado de conservação geral e as escotilhas estavam abertas, o que permitiu a entrada de muita água no interior da embarcação. Mas os problemas não param por aí não. O Batomushi 4 tinha a colocação irregular de uma camada de cimento, vai vendo, dentro do convés superior, além de 2 caixas d'água e também a distribuição inadequada de mesas pesadas, cadeiras, pranchões e outros materiais que não estavam fixos e deveriam estar.
No dia 16 de março de 89, após 75 dias de investigação, 4 pessoas apenas foram indiciadas. O mecânico responsável pela manutenção do barco, Edson Gonçalves de Carvalho, os sócios do Batomushi Rio Turismo, Álvaro Pereira da Costa e Faustino Puertas Vidal, e o dono da Itatiaia Turismo, que organizou o passeio, Francisco Garcia Ribeiro. Olha, quase 2 anos depois do naufrágio do Batomushi, sabe o que aconteceu? Todos foram absolvidos pelo juiz Dr. Jasmin Sismoen Costa, lá da 12ª Vara Criminal do Rio. A tese da defesa dos réus alegava que os réus não atuaram dolosa ou culposamente. Eles não previram o naufrágio. Não era previsível naquelas circunstâncias. A sentença, só para você ter uma noção, causou uma enorme indignação nos sobreviventes e parentes e também amigos das vítimas da tragédia. A promotora, doutora Lene Costa, responsável pelo caso, recorreu da decisão judicial. Calma que você vai ficar mais revoltado ainda com o que eu vou te contar. No julgamento dos 6 oficiais que deram condições do barco navegar, 3 oficiais foram absolvidos e 3 condenados. No entanto, por serem réus primários, os militares culpados cumpririam as penas em liberdade, acredite se quiser. Ou seja, não ficaram presos um dia sequer. Que vergonha, Brasil! É incrível como no Brasil a conivência com a corrupção é escancarada. Em 5 de dezembro de 90, o juiz Dr. André Kozlovski condenou as empresas Batomushi e Itatiaia Turismo a pagar indenização às famílias de 6 vítimas do naufrágio. Em seguida, o juiz, o Dr. José Ricardo de Cerqueira, declarou culpados os donos do barco Batomushi, que pela primeira vez foram condenados por danos morais, além de danos materiais. A sentença, resultado da ação movida pelo economista Boris Lerner, que perdeu mulher e filho no naufrágio, condenou também o dono da empresa que organizou o passeio e também condenou a União, já que essa deveria ter fiscalizado o barco e não fiscalizou. Num novo julgamento criminal em grau de recurso, 3 empresários foram condenados a apenas 4 anos de detenção em regime semiaberto. Um dos réus, que é o espanhol Avelino Fernandes, acabou fugindo para a Espanha e, assim, não pagou por sua culpa. Conseguimos manchete de jornal onde mostrava a total impunidade. Somente 2 condenados, o português Álvaro Pereira da Costa e o espanhol Faustino Vidal, foram presos, mas já te adianto que ficaram pouquíssimo tempo atrás das grades. A maioria dos processos abertos pelas famílias das vítimas ainda está em aberto, acredite se quiser, mostrando que a morosidade da justiça brasileira traz ainda mais dor e revolta para as famílias que perderam seus entes queridos de forma tão absurda e irresponsável. Gente, é o retrato latente do puro suco do Brasil. Um país acostumado com corrupção, com raízes no famigerado jeitinho, onde aquele que leva vantagem ilegal é tido como esperto. E para tornar todo esse terreno fértil para a impunidade, temos uma justiça morosa, arcaica, caduca e leniente. E agora chegou a hora de saber a sua opinião, é claro. Você acha que ainda hoje temos esses erros das embarcações brasileiras? Será que barcos de passeio continuam levando mais passageiros que os permitido? E a fiscalização no Brasil melhorou ou piorou? A corrupção continua ou não? Qual a sua opinião? E a corrupção, hein? Está sendo ainda a mola mestra da criminalidade em nosso país? Olha, quero muito mesmo saber o que você pensa desses temas importantes. Para a gente finalizar, estou aguardando a sua inscrição no nosso canal Na Cena do Crime. E aproveita também e deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e já encaminha essa história do Batomushi nos grupos de famílias e amigos como forma de segurança e proatividade.